Oi, vlog. Hoje é dia 12 de abril, é um sábado, segunda-feira é meu aniversário de 25 anos. E eu acho que quando chega nessa época do ano de aniversário, principalmente quando a gente mora longe da família, em outro país, como é o meu caso, a gente fica muito mais pensativo sobre a nossa própria vida, o que a gente tá fazendo. Eu, pelo menos, sou assim, acontece comigo. Eu acho que o pensamento dessa semana foi o porquê que eu ainda não tô fazendo isso, sabe? O porquê que eu ainda não criei meu canal, eu não tô produzindo os meus vídeos, porque sempre foi algo que eu quis fazer, mas eu nunca tive coragem. E nessa semana reflexiva, eu consumo bastante YouTube, então eu vi alguns vídeos de alguns criadores que eu gosto de acompanhar. A cada vídeo vinha na minha cabeça o pensamento de arrependimento, essa é a palavra, de não ter começado a documentar a minha vida, as coisas que eu tô vivendo, né, os lugares que eu visito. Eu comecei a gravar, assim, faz muito pouco tempo. Eu comprei essa câmera pra isso. E acho que equipamento é algo que a gente coloca como empecilho pra poder começar. Então, isso acontece com a maioria das pessoas e a gente tem a falsa sensação de que quando a gente conseguir um equipamento melhor, um microfone melhor, enfim, a gente vai passar a fazer isso, e não é isso que acontece. Tanto que eu comprei essa câmera há meses atrás. Eu não criei o meu canal, eu não comecei a produzir como na minha cabeça eu havia planejado, sabe? E por estar reflexiva, isso me fez pensar que eu não quero passar mais um mês arrependida de não ter começado antes, de não ter documentado coisas tão legais para que eu pudesse assistir depois, aproveitando esse momento de iluminação, de motivação. Eu quero começar a fazer isso dar certo. Eu tive outras oportunidades e eu também não aproveitei. Então, eu morei no Rio durante quase 2 anos e tinha um apartamento legal, uma vida legal. Eu trabalhava de home office, eu trabalhei no marketing digital por quase 4 anos e eu sempre estive acostumada a ficar do outro lado das câmeras, sabe? Dos bastidores, onde eu escrevia para as pessoas gravarem. Então isso é bem novo pra mim, mas é algo que eu quero muito fazer e que, assim, eu olho pra trás e vejo que ter morado lá e ter tido essa oportunidade que eu não agarrei, assim, eu me arrependo muito. Estar aqui agora, vivendo o que eu tô vivendo agora, eu com certeza me arrependeria muito mais lá na frente se eu olhar pra trás e ver que eu não gravei nada, que eu não documentei nada, que eu não tenho nada pra assistir depois, sabe? Esse é o ponto. Quando eu tava no Brasil, antes de vir pro meu intercâmbio, eu também pensava, nossa, tem tanta coisa legal pra lá. Porque eu acho que na fase que antecede o intercâmbio, a gente pesquisa o máximo de coisas que tem, e some esse tipo de conteúdo, e a gente acha que é o conteúdo que a gente vai produzir quando a gente chega no lugar. Não foi bem assim. Eu tô há quase 8 meses aqui, e eu tô vivendo a minha vida. Os primeiros meses foram bem difíceis, assim, da questão de adaptação, do idioma. Eu tive troca de família, porque a primeira não deu muito certo. Eu posso trazer sobre isso em outro vídeo, como eu vim parar aqui nos Estados Unidos. O que eu queria dizer é que, de novo, eu tenho um cenário legal, eu tenho coisas novas que as pessoas se interessam pra ver da vida fora do país. E ainda assim eu não tinha essa coragem de sentar, gravar, de fazer isso acontecer realmente. Acho que é um medo de ser julgada, um medo de não dar certo ou dar certo, sabe? Acho que um dos motivos pra eu ter procrastinado tanto começar isso foi porque eu me cobro muito o tempo todo e eu tento ser perfeita muitas vezes. Então, assim, antes mesmo de
poder começar para ir ajustando no processo, eu já quero começar perfeito, sabendo tudo, com a melhor técnica possível, com o melhor equipamento. E as coisas não funcionam assim. A gente só pode metrificar os dados que a gente produz. Se eu não produzo nada, eu não tenho nada para melhorar, certo? Então, assim, acho que esse é o meu maior dificuldade. Começar, fazer as coisas. Eu quero muito ser perfeita e tentar fazer uma coisa que não existe. Não tem como eu melhorar algo que eu ainda não comecei. O que eu falei aqui nesse vídeo serve como um lembrete pra mim mesma, de entender que a vida funciona diferente. Eu preciso começar, eu preciso ser ruim e parecer ridícula no início, pra depois eu ajustar e ir melhorando conforme a vida vai acontecendo. Fiquei pensando nas coisas mais simples do tipo, pô, também, se você for esperar ficar muito bom pra poder ir pra pista, você nunca vai. Porque é na pista que você fica bom, né? Se você for esperar nadar muito bem pra então entrar na água, você nunca vai entrar na água, né? É nadando que você aprende a nadar, enfim. Aquilo mexeu comigo, fiquei pensando naquilo. Fiquei pensando ali, e aí cada vez que ela passava com o carro dela e fazia do jeito que ela conseguia, eu olhava ela com mais respeito. E eu passei na segunda ou terceira volta dela a olhá-la com um respeito que era mais que um respeito, era mais que uma admiração, era uma vontade de ser ela. Porque eu só conseguia pensar, olha como eu sou trouxa. Eu tô aqui, do lado de cá do alambrado. Eu podia estar lá. Mas por que eu não estava lá? E por que a maioria das pessoas em contato com esse pensamento também não estaria lá? Porque a maioria das pessoas, assim como eu, naquele momento, tem uma preocupação maior com a vergonha que vai passar, com o que vão pensar dela, com o papelão que pode fazer, do que com a experiência em si.